Sua evolução artística, sua carreira de uma forma geral, Aham. o projeto Furtacor, né? Mas eu queria primeiro começar perguntando um pouco como é que a música chegou na sua vida, como é que é a sua história com a música, antes de a gente falar sobre o projeto em si. Pô, legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela participação aí no programa. Então, com 10 anos, meu pai me ensinou a tocar violão Uhum, e era um violão que era do meu avô, então comecei a brincar ali e ele me botou para fazer aula, né? Inicialmente eu comecei com sim. violão clássico, assim, e fiz aula só até os 12 anos. Uhum, Aí, fase adolescência, estava ouvindo muito rock, época do emo também, que estava crescendo. Então comecei a sim. aprender a tocar guitarra, e fui mais para esse lado. E acho que assim, com 14 anos, 13, 14 anos de idade, eu já estava montando banda para tocar uns covers e tudo mais. E desde então eu sempre tive banda, sempre chamei a galera para ensaiar e tudo mais. Uhum, E acho que foi em 2013 que eu entrei numa banda de hardcore, mais metal, assim, que era de Piracicaba, a banda já acabou, chama Brave as Titan. E, cara, uhum. foi o primeiro álbum que eu gravei, assim, e eu lembro que eu falava pro Renan, que era o guitarrista, né, e inclusive é meu melhor amigo, assim, falei, mano, foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. A coisa que mais deu sentido pra mim foi fazer música, sabe? Legal. Então, desde então eu não parei, cara. E o rock, então, quer dizer que não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu, né, na vida, né? De certa forma. Então, eu sempre toquei mais rock, mas assim, acho que mais ou menos 2019, 2020 para cá, comecei a ter ouvir mais coisa diferente, assim, e Aham, eu sempre toquei muito violão. Eu sempre sim. fui mais do violão do que da guitarra. Eu falei, Uhum, cara, eu me identifico muito mais tocando violão do que tocando guitarra. Então eu sim. comecei a compor no violão. E aí que apareceu o Furtacor, entendeu? Legal. E esse projeto, ele é uma fusão de diferentes estilos, né? Arte. Como é que surgiu a ideia dele e de integrar a música, teatro, vídeo e pinturas? Opa. Oi, acho Caiu? que deu uma cortada. Não, mas tá de boa. A pergunta É, era como surgiu o Frutacor, né? E essa ideia de integrar música, teatro, vídeo, pinturas. então, eu tava começando a pensar como é que eu ia fazer para lançar as músicas e tudo mais. E o primeiro EP que eu lancei, eu me identifiquei muito com uma arte, que é um quadro que é do meu vizinho de Aham, parede ali. Conheço sim. ele desde os 13 anos de idade. Então eu comecei a falar, nossa, eu quero que todas as minhas capas de disco sejam quadros de artistas amigos meus, ou que eu conheço, ou que eu vá conhecendo. Aham, Então, nesse primeiro ponto surgiu a ideia de trabalhar com pinturas. sim. Eu fiz aula de teatro, fiz curso de teatro, não cheguei a me formar, não tenho a DRT, mas Aham. sempre gostei muito de estar no palco, de fazer o teatro também, né? E eu falei, nossa, eu acho que eu vou incorporar um pouco de teatro no meu show. Então, eu Legal. tô ainda tá aparecendo isso em mim. Eu tenho algumas coisas prontas, mas não formadas ainda. Mas esse semestre sai um showzinho um pouco diferente. Legal. Então você é um artista multifacetado, né? Você, no caso, você equilibra seu trabalho entre várias formas de fazer arte, né? Por esse lado. Sim, sim, eu tô buscando isso, porque eu acho que tudo se conversa, sabe? É, eu, Uhum. eu nunca tenho uma influência só de músicos, só de artistas que trabalham com música. Então, às vezes, é uma arte visual, ou às vezes uma dança que toca a gente e faz a gente compor e tudo mais. Inclusive, teve umas das últimas músicas que eu fiz, eu tive toda a ideia dela vendo uma peça de teatro, entendeu? Então, Pô, aquilo que me legal. guiou para compor.
Então, E nesse caso da criação, do seu processo criativo, você tem uma fórmula certa para chegar até uma música, ou não? Ela acaba nascendo de várias formas, como foi essa questão do teatro. en- então, são várias. Cada música nasce de um jeito, na verdade. Tem música que eu primeiro Uhum. faço no violão, aí depois eu penso numa letra. Tem música que eu penso na letra e depois faço o violão. Tem música que também nasce primeiro de um processo que eu vou escrevendo nos programas, no software, né, de gravação, e vou Aham, tentando fazer uns beats diferentes, fazer uma pegada diferente, e assim vai nascendo uma característica um pouco diferente que me guia para aquela mensagem, para a música em si que eu vou fazer. tem. E sobre a arte, tanto no teatro, na música, no cinema, ela tem um grande potencial de transmitir mensagens, né? No caso, de Uhum, conscientizar. sim. Como você acredita que seja esse poder da arte e, pelo caso, como é que é o seu objetivo? O que você quer transmitir para os seus ouvintes, nesse caso? Olha, é um ponto que eu acho muito importante, na verdade, para o artista, dele ter posicionamentos, dele saber para que lado ele está trabalhando ou não. E, assim, nessas músicas em si, aliás, nas três primeiras músicas, duas eu falo um pouco de autoconhecimento e de tentar se entender de uma forma no mundo. Sim, Vão ter outras músicas que vão falar disso também. Esse EP que eu tô lançando agora, ele é um pouco mais romântico, conta uma historinha de mais de amor ali e tudo mais, mas eu acho que, assim, quem tem visibilidade, quem tem o microfone na mão, quem tem uma responsabilidade com tudo que fala. Então, eu acho sim, isso importante para ajudar a guiar o público, não guiar, né, em si, mas plantar uma sementinha ali do que o artista acha ou não, de como deve ser as coisas. Eu acho que é legal. importante isso. E o que você falou também tem essa questão da gente escrever, que não dá para negar que a gente trabalha com uma coisa comercial, né? A gente acaba pensando muitas vezes no que está em tendência no mercado e tenta equilibrar com o que a gente quer trabalhar. Nesse Uhum. caso, você costuma ir muito pelo que está na sua cabeça ou você se vai mais pelo que está em tendência no mercado musical? Tipo, Não, vamos lançar um estilo, sabe? Porque é o que está mais vendendo nas plataformas, por exemplo. não, eu acho que eu não conseguiria fazer uma coisa comercial. Os meus lados pops, que tem alguma coisa de pop na música, é porque eu gosto, porque eu ouço, entendeu? Sim. Tanto que as três primeiras músicas que eu lancei, elas são bem alternativas, assim, da forma de escrita, né? Então eu não tenho esse problema. Se eu quiser lançar um rock, se eu quiser lançar um reggae, se eu me identificar com aquilo que eu tô trabalhando, eu vou fazer. Porque eu Uhum. não gosto de ser podado, sabe? Eu acho que Sim. eu vou criar minha própria característica fazendo, trabalhar minha personalidade na música, fazendo o que eu gosto, entendeu? Eu quero fazer uma coisa um pouco mais profunda, talvez. E você acha que essa questão de conseguir ser autêntico na música é um dos desafios que tem hoje na área? Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que tudo que eu faço, eu acabo tendo minha autenticidade, assim, de uma forma um pouco natural, entendeu? Sim. É difícil ser artista e cair no âmbito da comparação, por exemplo. Se eu quiser fazer Uhum. alguma coisa igual, sei lá, meus ídolos, né, que são muitos, eu sei que eu nunca vou chegar no pé deles, porque aquilo lá são eles. Então eu me Uhum. preocupo em ser eu, em fazer as coisas do meu modo, do meu jeito de ser, da minha forma. E isso até acaba entrando na música, porque eu me sinto livre ali para mostrar quem eu sou ou para mostrar para onde minha ideia quer ir ou não, e não tentar ser parecido com alguém ou com certa pessoa. E é isso. E falando um pouco sobre uma das músicas, que é a abertura do novo EP, né, que é a Página, ela aborda temas, né, como término, superação de relacionamento, que estamos falando aqui Uhum, agora.
Como foi a história dessa música em si? Processo